Olá, seja bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos conversando a respeito do culto, né, no Antigo Testamento, e na semana passada nós falamos sobre o clero e nós conversamos também sobre o culto, né? Nós falamos sobre pessoas sagradas e rituais sagrados, né? Então, um jeito certo de louvar a Deus, um jeito certo de prestar culto a Deus e a partir das pessoas certas. Hoje nós vamos caminhar ainda no Antigo Testamento, porque nós temos pessoas sagradas e rituais sagrados, coisas sagradas, coisas não de forma pejorativa, né? Tipo a Arca da Aliança, nós temos objetos, melhor palavra, objetos sagrados. E agora nós também temos um dia sagrado, né? No Antigo Testamento é muito nítido o dia sagrado, que é o sábado. Então eu vou ler aqui um versículo para falar para a gente do dia sagrado, que é Êxodo 20, verso 8 a 11. Lembre-se que Êxodo 20 já estamos falando dos 10 mandamentos. Então, versículo 8 a 11 diz o seguinte: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo, um dia separado. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo, um dia separado. Esse dia também, como citado aqui, nós vamos lembrar lá da criação, que Deus cria 6 dias e diz o 7º dia é o dia do descanso. Então agora nós temos esse dia sagrado, né? Então nós temos um dia sagrado, com pessoas sagradas, com objetos sagrados. O que é importante aqui é que no judaísmo isso é levado muito a sério. No sábado, de fato, não se faz nada de trabalho e tudo mais. O que se faz são os rituais de sábado, né? Uma janta, você tem rituais específicos do sábado, mas você não trabalha. E depois, ao longo do tempo, eles vão adaptando esse sábado. Mas esse sábado, enquanto dia sagrado, o dia que o Senhor descansou. E aqui, desde o Antigo Testamento, nunca teve a ideia de um ócio, né? Eu vou ficar sem fazer nada. Não é essa a ideia. A ideia é que você trabalhou em 6 dias. O 7º dia é o dia para você descansar. E como era um sistema muito agrícola, é importante também o descanso da terra. Por isso que em 6 anos você usa a terra, você planta, você colhe, mas no 7º ano você precisa dar um descanso à terra. Quando você faz isso, dá esse descanso à terra, ela ganha mais, vamos dizer, energia, né? Alguém que vai mexer com terra vai saber muito melhor do que eu os nutrientes que a terra ganha num descanso. Então, no 8º ano, que seria já o primeiro, novamente volta a plantar e a colher e assim sucessivamente. Então, não é só o 7º dia como descanso para os seres humanos, mas também os animais descansam, a terra descansa. 6 anos você trabalha, o 7º ano você descansa, ou a terra descansa, os animais descansam. Então você tem que juntar aí para você passar um ano. E aí, porque você pega 7 vezes 7, dá 49. Então, quando você chega no ano 50, você tem também chamado o jubileu, né? Então, não sei se você já ouviu essa expressão que isso, né, alguém que algum senhor da igreja que encerra as atividades, né? Enquanto pastor, a gente fala que ele jubilou, né? Mas é a ideia de que, olha, é o ano do perdão. Então, se alguém vendia uma propriedade e vai chegando o ano do perdão, essa propriedade vai ficando mais barata porque ela precisa voltar
aos seus donos de origem para que eles tenham a oportunidade de refazer a vida, ok? Bom, é muito mais do que isso, né? Mas é basicamente isso. O importante para a gente aqui é o sábado. Então nós temos agora um dia sagrado, com objetos sagrados e pessoas sagradas. O que falta? O lugar sagrado, o local sagrado, que é o templo. Então nós vamos falar um pouco sobre o templo. Antes, obviamente, não é um templo, né? Se você pegar Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9, olha o que diz. Instrui os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Olha que expressão importante. Deus está dizendo a Moisés que instrua Israel para que eles construam um santuário, porque Deus vai viver no meio do povo. Versículo 9. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Então Deus vai mostrar o modelo. Mas o que é interessante do tabernáculo é que ele é desmontável. Então o tabernáculo você montava e depois desmontava. E quem era responsável por montar e desmontar? Os homens sagrados, os levitas. Ok? Eles eram responsáveis por montar e desmontar o templo, pela limpeza do templo, né? Não por tocar, mas pela limpeza do templo, montar e desmontar. E isso é muito legal, porque há um tempo que ele está perto da tribo de Efraim, há um tempo que ele pode estar perto da tribo de Judá. Então esse templo ele é montado e desmontado. E a ideia é que Deus está passeando no meio do povo. Essa é a ideia que Deus quis para Israel, apontando para um tempo que haveria de vir. Todas essas coisas, meus irmãos, aponta para um tempo perfeito. Certo? Então, mas acontece uma coisa na história. Vamos voltar aqui. Então, Deus quer o tabernáculo. O que acontece segundo Samuel 7? É o seguinte. Quando o rei, versículo de 1 a 5, Davi já havia se estabelecido em seu palácio, e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os inimigos ao redor, ou seja, tempo de paz. Mandou chamar o profeta Natã, tá vendo? Homem com tempo de sobra, cuidado. O rei disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus, que representa a presença de Deus, está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei, faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Olha só, os profetas não podem sair falando sem ouvir Deus. O que acontece no versículo 4? Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã, vá e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Então Deus vai com os 2 pés no peito de Natã e vale, agora você que falou abobrinha lá dizendo que o Senhor está com você, faz o que quiser, vai lá e diz que quem é Davi para construir alguma coisa para mim? E aí, segue o texto lá no versículo 12, de 2 Samuel, capítulo 7, diz o seguinte, pois quando você, Davi, morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Então, Deus não pediu uma casa, Deus não pediu um templo, Deus pediu um tabernáculo, móvel, desmontável, que podia se estabelecer em qualquer lugar, que poderia ficar um tempo aqui, um tempo ali. Mas Davi, no ócio, não no descanso, mas no ócio, olhou, né? E aqui uma coisa para a gente pensar, né? Será que a gente não está observando as coisas demais erradas, ou supostamente erradas, porque nós temos tempo demais? Às vezes é bom ter um problema, né? Porque daí a gente fica ocupado e não fica olhando que não deve. Seguindo o texto, então Davi quer aí um palácio para Deus, e aí Deus fala assim, Deus acaba aceitando, mas diz, não será você. Quando você morrer, eu vou escolher alguém, e essa pessoa, então, fará o templo. Então, Davi inicia os preparativos para o templo, mas quem
vai fazer o templo mesmo é Salomão. Por isso, Templo de Salomão. Por quê? Porque Salomão constrói o primeiro templo. O que temos aqui em São Paulo é o templo do Macedo, o Macedão, e não tem nada a ver com o templo de Salomão. Uma réplica, mas converse com os judeus sobre isso, você entenderá melhor, porque nem deveria chamar o templo de Salomão, senão uma réplica do templo de Salomão seria melhor aplicado ao que tem ali no centro de São Paulo. Bom, então nós temos agora um local sagrado, que num dia sagrado, as pessoas sagradas prestam culto com objetos sagrados. Isso é importante, ok? Então, temos um local sagrado. E nesse local sagrado não pode entrar qualquer pessoa de qualquer jeito. Tem que se purificar, e para isso nós precisamos de quem? Das pessoas sagradas, que farão essa intermediação, que fará essa purificação. Mas não basta só ter as pessoas sagradas, tem que ser no dia sagrado. E tem que ter os objetos sagrados. Então tudo é sagrado aqui para prestar culto, enquanto tudo que não é sagrado é profano. E aquilo que é profano não pode estar dentro do templo, porque o templo é sagrado. E a gente vai entender melhor quando a gente lê os Salmos e lê algumas passagens da Bíblia. E quão templocêntrico eles são. Isso não é ruim. O ruim é o que a gente faz com isso. Mas qual é a consciência que Deus quer gerar neles? E isso tem que ser uma consciência que eu quero gerar em você, porque essa consciência tem que levar lá no Novo Testamento, quando a gente conversar isso, a partir da semana que vem, isso vai fazer mais sentido para você. Porque não dá para chegar diante de Deus Todo-Poderoso de qualquer jeito. Nós precisamos nos purificar. Nós precisamos ter os pecados perdoados. Então nós precisamos de sacrifícios sagrados. E nós precisamos de pessoas sagradas para sacrificar, para que nós possamos ser limpos e purificados, para que no dia sagrado, tudo isso acontece no dia sagrado, nós possamos prestar culto com os objetos sagrados no local sagrado. Coisa importante, que esse local sagrado é o mais próximo do céu que há na terra. Isso é fundamental. Entenda isso. Porque o judeu é templocêntrico. Porque o templo é o local mais próximo do céu possível. Por isso que todo mundo que vai para Jerusalém, quando você lê as Escrituras, nunca diz: estou descendo a Jerusalém. Ainda que Jerusalém fique mais baixo de onde ele está. Ele sempre vai dizer: estou subindo a Jerusalém, porque a ideia é que lá no monte onde fica o templo é o local mais alto do mundo, porque é o local de contato entre o eterno, o sagrado, o santo do santo, se conecta com a terra. E é nesse ambiente que é o local sagrado, que Deus se conecta no dia sagrado com pessoas sagradas através de rituais sagrados. É muita coisa sagrada. Entenda isso. Entenda isso, que Israel, ele está diante de um Deus todo-poderoso, mas que ao mesmo tempo nos dá a possibilidade de um encontro com Ele. Mas para esse encontro acontecer, nós precisamos dessas coisas. Como você presta culto no Antigo Testamento? Você presta culto primeiro se purificando. Então, o início do culto ele precisa começar com uma morte. O início do culto ele precisa começar com arrependimento. O início do culto precisa começar com transformação de consciência. Isso é possível. E aí, quando você entende isso, você leva lá o animal para ser sacrificado. E aí você entrega para o sacerdote, você entrega para o ser humano sagrado. E o ser humano sagrado, então, vai sacrificar o animal e aspergir o sangue em você. E o sangue que está sobre você, ele purifica você dos seus pecados. Para que, nesse dia sagrado, que você está sendo purificado por um homem sagrado, através de símbolos e objetos sagrados, você, então, possa prestar culto
no local sagrado ao Deus eterno. Então é muita reverência, muito cuidado, muito senso de eu não estou diante de qualquer um ou de qualquer coisa. Eu estou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu não estou diante de qualquer um, eu não estou diante de qualquer rei, eu estou diante daquele que pode perdoar pecado, daquele que transforma, daquele que faz o impossível acontecer. É diante dessa eternidade que eu estou diante. Estando diante de Deus, eu então estou no caminho que o Senhor escolheu para mim. Isso é importante. Grave isso, porque isso vai ganhar muita vida no Novo Testamento, que começamos a partir da semana que vem. Então, assista, reassista esse vídeo. E não esqueça, assista o primeiro vídeo sobre essa série, assista esse segundo, mas não deixe em hipótese alguma de assistir o terceiro e o quarto, talvez o quinto. Por quê? Porque vai ganhar sentido na frente. Então, se você tem algum amigo que gosta de estudar a Bíblia, envie esses vídeos a ele, porque certamente eu quero muito que esses vídeos abençoem poderosamente a vida de vocês, para que vocês entendam por que fazemos o que fazemos e somos do jeito que somos. Deus te abençoe e boas reflexões.